Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Livros de Teologia. Meu nome é Suelen e é com muita alegria que hoje eu vou estar apresentando este livro aqui. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, eu já te peço, se inscreva, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo que eu vou estar postando aí durante a semana. Gente, tô firme e forte aí no propósito, hein, de trazer vídeo todos os dias aí. Então, uma semana já, meta cumprida. Então, vamos para as especificações do livro. E o nome desse livro é Voz de Muitas Águas. O autor é o Luciano Subirá. A largura do livro é de 15,8 centímetros, a altura é de 22,8, a espessura é de 1 centímetro, 159 páginas, as folhas são amarelas, o acabamento é de brochura, editora Agnus, copyright 2025 e no Brasil também 2025. Aqui está a lombada, e aí aqui vivemos rodeado por vozes. Aqui diz assim, olha só. Vozes da dúvida, da tentação, da maioria, do medo, do desânimo. Mas há uma voz que se destaca acima de todas, a voz do Senhor, cuja palavra é comparada à voz de muitas águas, capaz de abafar todos os outros ruídos que tentam nos afastar dele. Neste livro impactante, Luciano Subirá, com seu coração pastoral e a sua paixão pela palavra, convida-nos a reconhecer as vozes que competem por nossa atenção e nos conduz em uma jornada de retorno à voz de Deus, poderosa, constante e transformadora. Com exemplos bíblicos marcantes, reflexões profundas e aplicação prática, Voz de Muitas Águas é um chamado à intimidade com a palavra e à sensibilidade ao Espírito Santo. Com linguagem acessível e cheio de autoridade, este livro vai confrontar, consolar e despertar seu coração. Você será encorajado a se aproximar da palavra até que ela se torne em sua vida como a voz de muitas águas, intensa, inconfundível e impossível de ignorar, tá? Esse aqui é um livro bem bonito, assim. Atrás ele tem algumas perguntinhas, mas vamos primeiro aqui nas divisões aqui que eu separei aqui para vocês, tá bom? E aí a gente vai ler um pouquinho também a respeito do livro, tá? Aqui é o Luciano Subirá, quem não conhece ele. Esse livro contém orelha, né? E aí tem já essa capinha, essa cor preta aqui, ó, Voz de Muitas Águas. Aí aqui tem um... Gente, eu esqueci o nome disso daqui, mas vocês já devem saber o que é isso, né? Esqueci o nome disso, gente. É do mar, né, que coloca e tal, que ele... Ave, meu senhor, eu esqueci o nome disso. Enfim, gente, eu comprei na livraria Shaddai, gastei R$ 25,95, dia 4/7. Aqui está a dedicatória, ficha catalográfica. Esse livro tá na primeira edição. Eu cheguei a ler um livro dele tão bom, gente, que eu amei. Só que eu não consigo lembrar o nome do livro agora. E eu não vou saber. Ele tá em um lugarzinho ali, mas isso aqui eu já ter separado antes, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos para o sumário. Prefácio, né? Introdução. Aí aqui tá os capítulos, são 10 capítulos. A voz de muitas águas, a voz da tentação, a voz da maioria, a voz da dúvida, a voz da ganância, a voz dos mexeriqueiros, a voz do desânimo, a voz do preconceito, a voz do medo e a voz do comodismo. Conclusão e a voz que nos faz pensar e refletir. Prefácio, certo? E quem comenta aqui é o pastor Luiz Gomes da Silva Filho, tá? Introdução, que diz assim um pouquinho, vamos ler um pouquinho da introdução para vocês terem mais ou menos uma ideia. Este livro nasceu a partir de uma mensagem ministrada em Guarapuava, Paraná, no dia 21 de setembro de 95. Eu pude perceber que, apesar da simplicidade com que eu ministrava, o meu espírito
vibrava diante da forma de como as verdades eram expostas. Não se trata de algo novo, tão pouco espetacular, mas que ministrou profundamente ao coração de muitos irmãos presentes, especialmente ao meu. A partir do então, começou a crescer em mim o sentimento de que eu deveria aumentar o alcance desta palavra, que nos desafiou de modo que outros também pudessem recebê-la, o que resultou nesta mensagem ampliada e escrita. E aí ele vai escrevendo, certo? A voz de muitas águas. E aí traz uma passagem bíblica aqui, olha. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa de sua glória. Ezequiel capítulo 43, versículo 2, retirado da Arque. Aí aqui, o profeta Ezequiel ouviu a voz de Deus e o seu testemunho com relação a ela foi que ela era como a voz de muitas águas. Mas esta não foi a única ocasião em que ele ouviu a voz dessa forma. Logo no início do seu livro encontramos o relato de uma visão que o Senhor lhe dera e nela ele comenta acerca da voz do Senhor. E aí diz assim, olha, Ezequiel 1:24, tá na tradução brasileira, que diz assim: quando elas iam, eu ouvia o ruído das suas asas, como o ruído de grandes águas, como a voz do Todo-Poderoso, o ruído do tumulto, como o ruído de um exército, quando paravam, abaixavam as suas asas. Vale ressaltarmos a palavra ruído ao falarmos sobre a voz do Senhor como a voz de muitas águas, pois nesse paralelo, a verdade que se deseja transmitir não está necessariamente ligada à água, mas ao barulho que ela faz. Além de Ezequiel, também vemos Jeremias dando testemunho sobre isso. E aí ele traz aí a passagem bíblica, fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e sobem os vapores desde o fim da terra, faz os relâmpagos com a chuva e tira o vento dos seus tesouros. Jeremias 51:16, retirado da Arque. Aí aqui diz assim a explicação. Tal qual estes dois profetas, o apóstolo João, em seu exílio na ilha de Pátimo, também teve uma profunda experiência com Deus. Ele ouviu o Senhor ressuscitado e ouviu a sua voz. O seu relato é idêntico aos que já vimos, mostrando-nos que esta é uma característica da voz de Deus. E aí Apocalipse 1:15 diz assim: os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Temos 3 testemunhos, de Ezequiel, de Jeremias e de João. A Bíblia diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a questão é estabelecida. 2 Coríntios 13:1. Portanto, isso não é apenas um exemplo ou uma alegoria, mas é também uma doutrina. Não é um mero detalhe em meio a uma descrição, é uma ênfase. A voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Deus quer que entendamos e vivamos esta verdade. A sua voz em nossa vida deve ser experimentada como a voz de muitas águas. E significado. Se a expressão voz de muitas águas não é apenas uma menção ou um detalhe, mas é também uma ênfase e uma doutrina bíblica, então é de suma importância que compreendamos o significado da terminologia bíblica. O que é a voz de muitas águas? Não é o volume de águas em si que o exemplo utilizado nas Escrituras enfatiza, mas já vimos que essa expressão parece ligada a outros termos, como ruído e estrondo. O exemplo, na verdade, está ligado ao barulho das águas. Uma pessoa poderia estar à deriva no meio do oceano, vendo apenas águas até onde a vista alcança, e mesmo assim tudo ao redor poderia estar em completo silêncio, ou seja, não é sobre o volume físico de água que a Bíblia trata, mas sim de sua força sonora.
No caso de quedas de água, como é natural, o aumento do fluxo tende a intensificar o seu som. Eu creio que o paralelo que Deus propõe é de quedas de água, de cachoeiras, de cataratas ou de qualquer outra coisa que tenha um ruído de águas, como as ondas brávias do mar. Por exemplo, até mesmo as chuvas, tempestades são apresentadas desta forma nesse exemplo bíblico, pois a ideia é ressaltar a intensidade da voz divina. Quando nos aproximamos de formações naturais, como por exemplo das cataratas do Iguaçu, no Paraná, podemos observar que quando maior for o volume de água, tanto maior será o ruído que ouviremos. Eu já tive algumas oportunidades. Eu já tive algumas vezes, inclusive na minha lua de mel, quando Deus falou comigo sobre essas verdades. É um espetáculo e tanto. Contudo, o Foz do Iguaçu, podemos ouvir o ruído das águas sem que a nossa conversa seja impedida, pois os visitantes não podem aproximar-se muito das cataratas. Podemos até mesmo molhar a roupa do corpo devido à umidade do ar, mas, mesmo nos pontos turísticos mais próximos das cataratas, ainda não chegamos perto o suficiente para que a voz seja abafada. Eu também tive o privilégio de conhecer Niagara Falls, entre os Estados Unidos e o Canadá, e posso dizer o mesmo sobre essa igualmente famosa queda de água. Contudo, se formos a uma cachoeira de menor volume de água, com uma queda também menor, nos colocarmos debaixo dela ou até mesmo nas proximidades da pedra onde ela cai, poderemos constatar que o seu barulho encobrirá a nossa voz e impedirá até mesmo de uma conversa, pois é improvável que consigamos nos ouvir. O ruído de muitas águas, em outras palavras, é um ruído que entre os outros ruídos. A voz do Senhor também é assim. Ela é a voz que encobre todas as demais vozes. E é neste ponto que nos deparamos com um princípio poderoso. Deus quer que a sua voz alcance a nossa vida com tamanha intensidade que cheguemos ao ponto de não mais ouvir nenhuma outra voz. Ele quer que a sua palavra prevaleça sobre toda e qualquer voz deste mundo, a ponto de podermos dizer sobre a nossa vida o que foi dito em Éfeso. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Atos 19:20. E aí, vai indo, certo? 13 minutos já, meu povo. E aí, gente, quase finalizei aí um capítulo aí para vocês terem uma ideia aí do que se trata o livro, como que é mais ou menos ele, certo? Deixa eu passar mais aqui adiante, olha. Depois aqui, o segundo capítulo aqui, quase li um capítulo, mais aqui, ó. Certo? Entre diferentes tipos de vozes e tal. Segundo capítulo já vai falar sobre a voz da tentação. Em breve eu posso também trazer também este capítulo, tá bom? A gente aí ter uma continuação aí do review deste livro aqui. No final aqui, gente, como eu mostrei aqui pra vocês, olha, o Luciano Subirá fez uma dinâmica legal aqui, olha. Perguntas de recapitulação. Então, aqui ele vai trazer algumas perguntinhas do capítulo 1. Olha, capítulo 1, capítulo 2, olha, foram 10 perguntas. Capítulo 2, 10 perguntas. Capítulo 3, 10 perguntas. E cada um tem uma perguntinha aí. É bom para quem faz dinâmica na igreja e tal, quer falar alguma coisa a respeito, tem aí as perguntinhas aí. E junto com as perguntinhas tem a linha também para você escrever a resposta. Tá bom, meus queridos? Então, este é mais um review. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva para vocês não perderem nenhum review assim. Se você é mulher, vai lá no nosso outro canal, tá? Mulher e Teologia, que lá eu vou estar fazendo algo diferente. Diferente desse daqui, que eu
trago diversos livros. Lá eu quero trazer mais livros pontuais, voltados para mulheres. Até mesmo autoras também, né? Feminina, autoras mulheres também, tá bom? Lá eu quero fazer devocionais. Lá também quero fazer... colocar fitilho na Bíblia, fazer coisas mais voltadas mesmo para nossa, pro que a gente gosta mesmo de fazer e tal, tá certo, minhas queridas e meus queridos? Então este é mais um review, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu já vou separar aqui alguns livros aqui pra semana que vai vir, porque esse daqui eu fiz tudo em uma vez só, gente. Eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4. Bom, se você não viu os vídeos anteriores a esse, eu fiz desse livro, Cristianismo Impossível, fiz desse, o Drama das Escrituras, fiz esse daqui, o Comentário Expositivo de Escatologia, fiz esse daqui, de Apocalipse, fiz desse daqui, o Habitat da Moralidade, e fiz esse daqui, tá bom? Então, eu fiz muitos vídeos, olha, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vídeos em um dia só. E amanhã eu quero fazer mais um pouco, para sempre ficar cheio aí o canal, que eu quero fazer vídeos todos os dias até o final desse ano. Vamos ver se eu vou conseguir. Tá bom, meus queridos? Então, este é mais um vídeo. Em breve eu vou estar fazendo reviews, ó, lives, essas coisas. Mas não tão já, tá bom? Então, este é mais um vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça, então, de novo de se inscrever, dar o joinha, comentar aí o que vocês querem que eu traga pro canal. E é isso. Muito obrigada a todos e tchau!